Ó, presta atenção, os outros exemplos que eu expliquei nos outros dois momentos de função composta, foi que eu dava duas funções simples e você ia buscar a função composta. Se fosse f de g de x, g de f de x, ou g de x, agora é diferente, essa questão agora é diferente. É o seguinte, eu te dou uma função simples, que é a função f, não te dou a função g, é isso que eu quero que você descubra justamente qual é a função g, e eu te dou a função composta de f de g de x. Então é assim, ela é diferente dos outros exemplos, porque aqui eu tenho que descobrir qual é a outra função simples, que no caso é a função de g de x. Eu te dei uma função simples, f de x, te dei a função composta, f de g de x, mas não te dei a função g de x, você vai descobrir g de x. O objetivo é você determinar o g de x. Como é que faz? Olha só. Primeiramente, você sabe que tem que botar, como aqui é f de g de x, qual é a lógica? Que a função g seja introduzida na função f. E quem é a função f? 4x menos 2. Então, você põe aqui, ó, 4x menos 2, tá? Essa é a função receptora, a função f. É a função que vai receber a função g. Copie ela inicialmente, certo? Aí, o que é que você faz? Você circula o x, novamente, para você não errar a mira por onde a função g vai entrar. Aí, você pega a função g, que a gente ainda não sabe, e introduz no x. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes g de x, tá vendo? Porque a gente tem que trocar o x da função f, o x dela pelo g de x, que é para provar que tem que botar a função g dentro do x da função f. Só que você ainda não tem a função g, mas mesmo assim fica assim, ó. Você não tem, você bota a variável que representa ela, que é g de x. Repete menos 2. E você iguala a função composta, já é a composta, que é 2x mais 10. 2x mais 10, certo? Pronto. O que eu fiz? Peguei a função g, botei no x da função f, mesmo sem saber ainda que função é essa, que ela ainda é uma função desconhecida, substituí, ficou 4 vezes g de x, repetiu menos 2 e igualei a composta. Essa é a função composta. Pronto, depois disso, a gente vai resolver isso. Vamos isolar o que tem g de x pro lado de lá e o que não tem pro lado oposto. Então, aqui continua 4g de x igual... Aqui continua 2x mais 10, que é a função composta. Esse menos 2 muda de lado, ele passa a ser mais 2. 4g de x é igual, repete 2x, somos semelhantes, 10 mais 2 dá mais 12. É isso, gente? Aí, e agora para você descobrir g de x, basta que você faça isso, ó. G de x isolado, repete 2x mais 12. E esse 4 passa para cá dividindo, ó. Pronto, a função g de x tá, por enquanto, 2x mais 12 sobre 4. Aí vocês devem observar se esses três valores podem ser simplificados. Por exemplo, pode por 2, né? Porque, por exemplo, 2 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6 e 4 por 2 dá 2. Então, a função g de x vai ficar da seguinte forma: x mais 6 sobre 2. Não era para ser 2x mais 12 sobre 4, mas a gente fez a simplificação dos 3. Só um detalhe, não pode simplificar só 2. Não pode ser só o 2 e o 4, tem que ser os 3. Como eu sempre digo, tem que ser o triângulo amoroso. Todos 3 foram divisíveis por 2, então eu dividi por 2, certo? E ficou 2 por 2, 1, 12 por 2, 6 e 4 por 2, 12. Então ficou x mais 6 sobre 2. Pronto, descobrimos a função g. Essa é a função g, certo? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido função composta, certo? Vou fazer um outro exemplo desse, certo? Se g e h são funções reais, e g de x é igual a 8x mais 6, e g de h de x é igual a 12x menos 16, calcule
h de x. Eu só mudei aqui. Aqui foi f e g, aqui é g e h. Mas o raciocínio é o mesmo. Eu te dei uma função simples, que é a função g. Não te dei a outra simples, que é a função h. Você vai justamente descobrir quem é o h. E eu te dei a composta de g de h de x, que é 12x menos 16. Novamente, você está vendo, você começa a observar essa função composta, você percebe que o h está dentro do g. Então, você escreve o g, que é 8x mais 6. Aí, você troca o x pelo h de x, que é o que você vai ter que descobrir. Então, fica 8 vezes, aqui é vezes, 8 vezes h de x. Repete o mais 6 da própria função. Igual a composta, que é essa composta aqui, ó. 12x menos 16. Essa daqui é a composta. Sempre igualando a composta. E aí você vai resolver isso. 8 vezes h de x é 8h de x. Repete mais 6. Aqui continua 12x menos 16. E agora a gente separa o que tem letra para cá, o que tem h de x para cá, o que não tem h de x para lá. Só fica no primeiro membro o h de x. Nesse caso, só quem ficou no primeiro membro foi o g de x. Vai ficar 8h de x é igual a 12x menos 16. Esse mais 6 que está aqui passa para o outro lado, menos 6. 8h de x é igual, repete 12x, menos 16 com menos 6 é menos 22. Então, h de x é igual a 12x menos 22 sobre 8. Então, sem simplificar, por enquanto, o h de x se resume a isso. 12x menos 22 sobre 8. Mas a gente vai simplificar, porque matemática sempre está implícito que você tem que simplificar tudo que for possível. 12, 22 e 8 dá para dividir por 2. 22 por 2 dá 11, 8 por 2 dá 4 e 12 por 2 dá 6. Então, acabou que h de x é igual a 6x menos 11 sobre 4. Essa daqui é a nossa resposta. Era a função que eu estava querendo saber. Ok? Tranquilo? Pronto. E vamos, chega de função composta. Eu vou explicar agora uma outra coisa, que é a função inversa, certo? A função inversa, ela é representada por f de x elevado a menos 1, certo? Ou y elevado a menos 1, significa que eu quero que você faça a função inversa, né? E vamos treinar, porque daqui a pouco eu vou misturar a função inversa com a função composta, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo, y é igual a 3x mais 10. Como é que eu faço para descobrir a função inversa desta função? Inicialmente, você vai fazer o seguinte, você vai inverter as letras. Na sua conta, tudo que for y vai virar x e tudo que for x vai virar y. Isso é y, você troca por x. Isso aqui é 3x, você vai trocar por 3y. E repete o mais 10. Depois que você faz essa troca de letras, você isola apenas o que tiver y. Ou seja, para o primeiro membro, você joga apenas o que tiver y. Então, mais 3y passa menos 3y. Igual. Esse mais x passa para cá, menos x. E o mais 10, que já estava aqui, continua. Aqui a gente faz o jogo do menos 1. Troca o sinal de tudo. Ao invés de menos 3y, teremos mais 3y. Ao invés de menos x, teremos mais x. E ao invés de mais 10, teremos menos 10. Como o y precisa ficar isolado, então você vai descolar esse 3. Continua y igual a x menos 10. E aí o 3 que estava colado no y, ele passa para cá dividindo. Pronto. Essa função aqui, ela é a inversa desta função aqui. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Você bota aqui. Y igual a x ao quadrado... Não, a x ao cubo mais 5. Pronto. Y é igual a x ao cubo mais 5. Como é que a gente faz? Começa de forma bem parecida. Esse y vira x, esse x vira y. Fica y ao cubo mais 5. Depois que faz a troca das letras, passa para lá o que tem y. Apenas o que tem y. Não é o que tem letra, é apenas o que tem y. Então, esse y à terceira passa para cá, menos y à terceira.
certo? Esse mais x passa a menos x. E esse 5 continua como está, certo? Vai rolar aqui o jogo do menos 1, porque a variável principal é negativa. O menos y quadrado vira mais... Desculpa, o menos y cubo vira mais y cubo. O menos x fica mais x e o mais 5 fica menos 5. E agora, como é que a gente faz para isolar esse y? Como é que a gente faz para deixar esse y sozinho? Muito simples. Bota o y. Esse 3 aqui, ele vai virar raiz cúbica. Certo? Se aqui tivesse um 2, viraria raiz quadrada. Se aqui tivesse um 4, viraria raiz quarta. Mas como você tem um 3, vira raiz cúbica. Aí você bota aqui dentro x menos 5. Pronto, acabou. Certo? Essa função aqui, ela é inversa desta função aqui. Ok? Outro exemplo. Vou fazer um exemplo mais difícil com fração. Y é igual a x mais 6 sobre 2x menos 3. Pronto. Y é igual a 2x mais 6 sobre 2x menos 3. Vamos fazer outro cálculo de função inversa. Seguinte, o que é y vira x. O que é x vira y. Então, esse y vira x, esse x vira y, fica y mais 6. Embaixo fica 2x, troca por 2y menos 3. Pronto. Primeira coisa que tem que se fazer na função inversa é a troca das letras. Sempre começa pela troca das letras. Como aqui tem numerador e denominador, você bota um oculto aqui e você cruza, tá, gente? Faz a conta cruzada, da seguinte maneira. Y vezes 1 é y, mais 6 vezes 1 é 6, multiplica meios e extremos. X vezes 2y vai dar 2xy, mais com menos dá menos. X vezes 3, 3x, certo? Y vezes 1, y, 6 vezes 1, 6. X vezes 2y, 2xy. X vezes 3, 3x. Depois de feito essa parte aqui, você vai isolar o que tem y. Só fica no primeiro membro, ou seja, antes do igual, o que tiver y. Então, esse y continua, porque ele já está no lugar certo. Esse mais 2xy passa para cá, menos 2xy, né? Vamos organizar aqui. Esse menos 3x continua, menos 3x, né? E esse mais 6 passa para cá, menos 6. A mudança de membro implica a mudança de sinal, certo? Até agora, veja se está tudo ok. Repetindo, conservei o y. Esse mais 2xy passa para cá por conta de possuir y. Continua menos 3x e o mais 6 passa menos 6. Aqui é o seguinte, gente. Eu não posso subtrair y de 2xy. Por quê? Porque não são semelhantes. Então, pela impossibilidade de fazer essa conta aqui, diminuindo, não pode, você vai botar a letra em comum em evidência. Por exemplo, tem y aqui e tem y aqui. O y é uma letra comum, é o fator comum que você vai botar em evidência. E você faz isso. Se tem y aqui e tem y aqui, você bota o y em evidência e abre o parêntese. Faz o seguinte... Y por y, eu dividi depois. Y por y dá 1. Porque como se tivesse um oculto aqui, você vai dividir. 1 por 1 dá 1. O y desaparece, nesse caso. Menos 2xy por y, sobra 2x. É como se cortasse esse y com esse y. E aqui continua menos 3x, menos 6. Continua y, ele tem que ficar isolado. Então, essa parte todinha tem que deslocar dele. Se soltar desse y. Aqui continua menos 3x, menos 6, tá? E essa parte todinha que estava colada no y passa para o denominador. Essa parte colada no y descola e vem para onde? Para o denominador. 1 menos 2x. Pronto. Essa função aqui, ela é inversa dessa função aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou mandar para vocês daqui a pouco. Beijo!